Chantagem emocional. Como eu saio disso? Bem, não é nenhuma novidade para nós de que há pessoas que, de uma certa forma, se utilizam das suas relações para chantagear emocionalmente o seu parceiro, ou entre pais e filhos, ou entre chefes e subordinados. E o que acontece com esse mecanismo, com essa relação? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, quase sempre o mecanismo daquele que vai chantagear o outro é sempre uma insegurança, uma incapacidade, um medo, que vai fazer com que esse condicionamento seja mais agressivo ou mais sabotador, não é? Existem chantagistas emocionais que vão usar da agressividade, outros que vão tirando o poder do outro de uma forma invisível praticamente, colocando aquilo que ele fala contra ele mesmo. Então existem várias formas da gente detectar um chantagista emocional. Mas neste vídeo, aqui o recorte vai ser um pouco diferente. Nós vamos olhar o que é que faz uma pessoa, na verdade, viver uma relação onde ela é chantageada ou ele é chantageado emocionalmente. Isso é muito importante. Então, se você está vivendo uma relação assim, preste atenção aos sinais, às características de uma pessoa que naturalmente se permite ser chantageado. Ela tem, na verdade, algumas características que é fácil da gente detectar se essa pessoa ela tem uma facilidade ou é propício a ser chantageado ou a ser manipulado. A primeira característica é a necessidade de aprovação. São pessoas que precisam que o outro diga a ele ou a ela o quanto ela está indo bem, o quanto aquilo que ela fez ou aquilo que ele fez é bom. São pessoas que quase sempre elas se espelham no agradecimento e no reconhecimento do outro para que ela possa medir o desempenho dela própria. Não é? Então, essa característica, ela pode estar aberta na pessoa justamente por ela ter vivido em ambientes onde havia muito pouco reconhecimento ou havia uma ordem de que tudo tinha que estar bem. Então, essa pessoa naturalmente cresce sem saber medir se o que ele ou ela faz é bom. Então o reconhecimento passa a ser uma coisa essencial. Essa pessoa vai criar relações onde ela precisa que esse reconhecimento venha. Um ponto bem recorrente é o medo da raiva que o outro vai sentir. É muito comum pessoas que de uma certa forma estão sofrendo uma manipulação, não é? Seja de um filho, seja de uma mãe, seja de uma esposa, não é? Essa pessoa ela quase sempre vai evitar o mal, evitar a raiva do outro. Uma pessoa que teme que o outro exploda e tenha um ataque de ira, de raiva. Essa pessoa ela se incomoda muito em ver aquele que ela convive ou aquela pessoa especificamente com a qual ela tem esse vínculo ter raiva. Então ela vai fazer de tudo para que essa pessoa não tenha esse tipo de comportamento, não fique exaltado, não fique com raiva. Então você vai ver que aquelas pessoas, não é, que costumam dizer, não, eu não passo o problema para ele, é melhor eu resolver, é porque quase sempre essa pessoa tem um medo, um receio de que esse parceiro ou essa parceira, ou essa mãe, esse pai, ou enfim, esse relacionamento vá estremecer com uma raiva. Então esse é a segunda característica de uma pessoa que se permite a chantagem. E aí naturalmente já vem a terceira característica, que é a seguinte: a pessoa ela busca paz a qualquer custo. Então ela prefere que o outro diga o que deve ser feito, porque assim a casa está em paz. Nem que isso custe a sua própria identidade, nem que isso custe o seu próprio lugar na casa, na família.
não é? Existem casos onde, por exemplo, um filho manipula a mãe, deixando a mãe num estado de estresse tão grande e querendo tanto paz que ela vai dar tudo para ele. Ela vai dar tudo o que é necessário para que aquela pessoa não arrume confusão, não fique com raiva e, portanto, mantenha a estrutura íntima do lar, do relacionamento pacífico. Uma quarta característica, ela vai naturalmente ter a ver com responsabilidade. Elas assumem a responsabilidade das pessoas. Elas assumem mais do que deveria. Ela assume a dos outros, não somente a dela como pessoa, mas a das outras pessoas com as quais ela se relaciona. Então essa característica vai fazer com que essa pessoa esteja sempre muito ocupado em dar conta ou dar cabo da responsabilidade do outro. Aquilo que o outro não está fazendo, ela tem que fazer. Ela entende que o outro não vai fazer. Aí a gente pode perguntar, mas será que todo mundo que está passando por uma situação dessas tem essas características? Pode ser que você tenha uma ou duas, mais uma do que outra, pode ser que alguma delas não dialogue com você, mas quase sempre ela permeia esse lugar onde eu acabo tendo muito uma relação de culpa, porque a chantagem emocional, ela envolve isso, ela envolve o outro se sentir tão culpado por algo que ele nem fez, que ele acaba duvidando dele mesmo, ele acaba achando que talvez ele tenha realmente feito alguma coisa, que talvez ele realmente está maluco, não é? E, obviamente, que dependendo do tipo de relação onde há essa chantagem emocional, porque existem relações que são muito ofensivas, né, nesse caso, você vai perceber que existem algumas pitadas disso, o outro vai levando a pessoa até onde ele quer e ali tudo fica bem. Então essa pessoa acaba nem percebendo isso, ela percebe ou ele percebe, mas aquilo vai sendo diluído no decorrer da vida e acaba que você vai criando muito vínculo com essa outra pessoa, ou às vezes o vínculo é biológico, é mãe, é pai, enfim, irmãos, então você acaba não se desconectando disso com tanta facilidade. Por isso que quase sempre as pessoas dizem, se você está num relacionamento abusivo, você está sofrendo chantagem emocional, saia disso. É muito difícil para uma pessoa que está passando por uma situação dessas, ela sair disso, mas o mais importante é ela detectar que ela tem isso, que ela tem esses precedentes, porque são esses precedentes que faz com que ela tempos em tempos mude as relações dela, ou ela experimente outros tipos de relações, pode ser casamento, amizade, no trabalho, onde vai haver esse precedente. Então o mais importante aqui não é a gente só detectar que uma relação há uma chantagem emocional, porque isso é mais fácil da gente reconhecer, mas sim o mais importante, que é o porquê isso acontece comigo, o porquê que abre-se sempre um precedente para que haja o outro sempre queira fazer isso comigo, né? E aí a gente começa a perceber uma coisa muito importante, que é a seguinte: quando nós estamos nesse tipo de configuração, com esses condicionamentos, enfim, porque a vida fez com que fosse minada a nossa capacidade, ou porque desde pequeno nós necessitávamos de reconhecimento, ou porque é importante que você tenha um sinal de que você está fazendo certo, que você está indo no lugar certo, seja lá o motivo que faz você estar dentro desse percentual de pessoas, né, com essas características, isso vai fazer com que você, ao longo dos anos, vá minando a sua própria integridade. Então, uma das coisas mais importantes, depois de detectar essas características em você, é você começar a tomar algumas atitudes muito importantes na sua vida e que podem mudar um pouco a configuração de como você se coloca nas suas relações. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer é: como eu me percebo? Como é a minha percepção com relação à minha imagem, com relação ao meu comportamento? Isso é muito importante que você comece a pensar sobre isso. A segunda coisa é: eu defendo aquilo que eu acredito?
Será que eu realmente sei defender aquilo que eu acho que é correto, coerente, ético, honesto, justo, não é? E será que eu coloco a minha verdade na hora certa e para as pessoas certas? Porque quase sempre pessoas que têm esses tipos de condicionamentos, não é? E que têm esses tipos de relações, elas podem ter rompantes de repente, numa fila de banco, ela vê uma injustiça e ela começa a esbravejar aquilo. Por quê? Porque isso está polarizado, ela não consegue falar para quem ela tem que falar, então ela vai falar para o resto, ou vai falar para coisas corriqueiras, onde não é necessário tanta ira ou tanto estímulo, né? Tanta expressão. E o mais importante, que é a última reflexão que eu abro aqui para você. Você cumpre com as promessas que você faz para você mesmo? Porque isso é essencial para resgatar sua integridade. Quando você não cumpre essas promessas para você mesmo, você abre um buraco enorme dentro de você e uma falta de confiança em você mesma ou em você mesmo. Então é muito importante que você pense sobre isso e pense, obviamente, desde quando isso acontece com você e desde que conflito isso se instalou em você. Isso é muito importante, porque isso vai fazer não com que você tenha que se defender, mas que você não precise passar por isso de novo, né? Porque você não manifeste isso na sua vida, para que você não tenha mais precedentes, não é? Uma atmosfera para que isso aconteça. Se você gosta desse conteúdo, clica aqui no sininho para você receber os vídeos sempre em primeira mão. Comente aqui, diga o que você está achando. É importante você dizer, não é? Se essa reflexão ou essas reflexões estão ajudando você no seu processo particular, não é? E compartilhe com quem você ama. É importante que muitas vezes essas informações elas cheguem até as pessoas que realmente estão precisando. Muitas vezes, nesses casos específicos, onde a chantagem emocional as pessoas só conseguem ajudar encorajando a pessoa a sair dessa relação. Mas o mais importante é que ele ou ela entenda por que aquilo está acontecendo com ela. Então, compartilhe com quem você ama. Nós nos vemos.